Uma pessoa é justificada por obras e não somente por fé. Será que você ouviria alguém que te afirmasse isso a respeito do Evangelho? Pois é, sou capaz de apostar que a maioria de vocês nunca ouviu uma pregação com esse tema. Então seja muito bem-vindo mais uma vez ao Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e vou te apresentar um dos textos mais polêmicos da história. Bora pro vídeo! A afirmação que abriu nosso tema não é minha, nem de algum maluco que pensa poder salvar-se através de boas ações. A frase é do próprio irmão de Jesus, o Tiago, aquele mesmo líder da igreja em Jerusalém que aparece resolvendo conflitos da igreja em Atos 15. Alguns podem dizer que há controvérsias. Historiadores e exegetas divergem sobre a autoria da carta de Tiago. Também divergem sobre a data em que foi escrita. Eles também não batem o martelo para afirmar para quem a carta foi direcionada, se para judeus ou gentios crentes. Mas em uma coisa todos são unânimes. A carta de Tiago está incontestavelmente ligada ao Sermão do Monte, onde Jesus faz uma das mais belas declarações a respeito do reino de Deus e da salvação. Grave isso aí, que nós já falaremos sobre isso. A primeira pergunta que nós faremos hoje é: qual é a base mais importante do Evangelho? A verdade mais básica da nossa fé. Deus nos salvou pela graça. E essa salvação não veio de nós. Foi um dom, um presente de Deus. Uma obra exclusiva dele. Enquanto estávamos mortos nos nossos pecados, ele nos deu vida. E enquanto ainda éramos inimigos dele, ele nos reconciliou através do seu Filho unigênito, que morreu por nós e nos deu o direito de sermos chamados filhos do Eterno. O plano da salvação e as ações salvíficas não partiram de nós. Deus, o Criador, em sua maravilhosa graça, nos resgatou das garras do pecado. Ele soprou sobre nós e nos trouxe de volta à vida. Isso está claro em toda a Bíblia. Do Gênesis ao Apocalipse, não existe um ser vivo sequer que não tenha sido afetado pelo pecado e que consiga salvar a si mesmo. Todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Mas daí você lê a carta de Tiago e se depara com uma afirmação aparentemente, sublinha aí, aparentemente contraditória. Ela de certa forma contraria as demais afirmações sobre a salvação pela graça. E isso não é uma percepção só minha ou sua. Até mesmo o maior teólogo da história do protestantismo teve dificuldades em compreender esse texto. Durante os questionamentos do início da Reforma Protestante, quando Martinho Lutero, usado por Deus, resgatou a compreensão da maravilhosa salvação pela graça, e de graça, sem que houvesse a necessidade de pagar pelos pecados, as famosas indulgências, nessa época e nesse contexto, onde a Igreja Católica Apostólica Romana cobrava pela salvação e vendia lugares no céu, Lutero faz a tradução da Bíblia e traz luz aos textos que nos mostram essa salvação pela graça e pela fé no Filho de Deus. Mas, repete aí, mas existem tempos proféticos e Deus usa cada um dos seus servos para agir na necessidade específica de cada tempo. Para esse tempo da reforma, Lutero foi uma ferramenta muito precisa. No entanto, quando ele se deparou com a carta de Tiago, onde as obras se relacionavam diretamente com a salvação, ele chegou a afirmar que ela era uma carta desnecessária, um evangelho de palha, como ele mesmo chamou. E por vezes se sentiu tentado a excluí-la do conjunto bíblico. O tempo profético tem que ser levado em conta. Veja só, Deus usou Noé para resgatar a noção de obediência. Usou Abraão para mostrar a fé. Usou Moisés para expressar suas leis. Usou a Davi para mostrar sua força e domínio. Usou Salomão para demonstrar sabedoria. Deus usou diversos homens conforme a necessidade de cada tempo profético. E usou Martinho Lutero para resgatar o ensino bíblico da salvação pela fé e de graça, sem pagamento algum, mas pela fé em Jesus, no Messias. No entanto,
o tempo não parou. E a necessidade de restauração das Escrituras e do povo do Eterno não terminaram na Reforma Protestante. Para aquele tempo profético e para aquelas necessidades, o ensino luterano foi eficaz, mas algumas coisas ainda precisam ser restauradas. Lutero chegou a escrever que quem vem a Cristo não procurará mandamento e lei, mas o evangelho e promessas de Deus. Que isso, pessoal? Isso aqui deu margem para um dos piores problemas que enfrentamos nas igrejas hoje. Essa expressão, naquele contexto, teve um impacto positivo. Mas fora do contexto, ela se tornou uma pedra de tropeço para os mais dispersos. O próprio calvinismo, que é posterior a Lutero, fez dessa expressão uma base doutrinária, mas com uma compreensão contemporânea dessa afirmação, que foi feita para um outro contexto. A compreensão perdeu o todo, a cosmovisão, a visão completa. E é isso que nós trabalhamos para resgatar aqui. Essa é a missão da restauração das doutrinas da fé. Não há um texto sequer que está em contradição na Bíblia. Se de alguma forma, quando você lê algum texto, como por exemplo esse texto de Tiago, e achar que aparentemente é uma contradição, não se desespere, não arranque o texto e jogue fora. Calma! Algum aspecto você deixou de observar. Lembre-se, a Bíblia é um todo. Primeiro e Segundo Testamento, como nós conhecemos, Antigo e Novo Testamento, fé e obras. Mas vamos ver isso na prática. Lembra da ligação da carta de Tiago com o sermão de Jesus no monte? Veja só, Jesus começa dizendo de quem é o reino. Qual é o perfil das pessoas que entrarão no reino dos céus? Os mansos, os pobres de espírito, os que sofrem por amor ao seu nome, os que têm fome e sede de justiça. Daí ele fala que haverá recompensas. Estes serão saciados. Aqueles que são misericordiosos também alcançarão misericórdia. Aqueles que são pacificadores serão chamados filhos de Deus. E aí depois ele começa a ensinar que estes que uma vez creram devem ser sal da terra e luz do mundo. Ele diz: brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam as suas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Que obras são essas? Aqui nesse texto ele deixa claro, sem sombra de dúvidas, quais são essas obras que os salvos pela graça, aqueles que têm a fé no Messias, praticam. Ele continua o Sermão do Monte dizendo: eu não vim abolir a lei, mas torná-la plena. Olha isso, pessoal. Eu não estou fazendo ginástica teológica alguma. Não manipulei a ordem dos textos. Não montei um quebra-cabeça para convencer você de nada. Eu só estou lendo a sequência do Sermão do Monte que o próprio Jesus ensinou. Agora você consegue entender o que Tiago afirmou em sua carta? Uma pessoa é justificada pelas obras e não pela fé somente. A carta de Tiago é a conclusão do Sermão do Monte. A moral da história de todo o Evangelho. Fé sem obras é morta. Entendeu agora? E obra sem fé é o quê? Assistencialismo comum. Fé sem obediência às leis de Deus. Ou obediência rígida, mas sem fé no Messias, pode ser qualquer coisa, qualquer religião, mas não é evangelho. A mensagem de Deus que o Filho trouxe ao mundo é: vocês são salvos quando têm fé no que eu ensinei, quando creem que eu vim do Pai, que eu estou no Pai e Ele está em mim. E vocês demonstram essa fé quando praticam as boas obras diante dos homens, quando obedecem à lei de Deus em relação ao próprio Deus e ao seu próximo. Quando vocês obedecem às leis do reino, que eu não vim abolir, mas ensinar, tornar plena. Esse é o evangelho completo. Fé demonstrada pelas obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu, através das minhas obras, te mostrarei a minha fé. O livro de Tiago é fantástico, essencial para os nossos dias. Espero ter contribuído para esclarecer para você o texto e a carta de Tiago. Se você quiser saber mais a respeito da restauração das raízes da fé,
Entre em contato através do nosso e-mail, ensinandodaarca@gmail.com. Acesse também o canal do YouTube Ensinando de Sião. Os rabinos Marcelo Guimarães e Mateus Andona, juntamente com toda a sua equipe, tem vários estudos maravilhosos sobre as raízes da fé. E se você for daqui de Curitiba e quiser conhecer a nossa congregação, acesse aí, Congregação Judaico-Messiânica Sarel, que está na direção do Roche Jair e sua família. Por hoje é isso. Que o Eterno te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Eterno sobre você levante o rosto e te dê a shalom. Até o próximo vídeo.